Olá, tribo do meu Brasil. Hoje estou aqui com ele. Como é que eu posso dizer desse cara, hein? Eu já conheço há tanto tempo. Trato ele mais como amigo do que artista. Ele, o Jaime Trindade. O cara que é fenômeno. O povo disse que ele é o fenômeno porque eu nunca vi nada igual o trabalho que ele faz como artista plástico. O trabalho dele, minha gente, já rodou o mundo por aí. Eu tenho certeza que em algum lugar você já encontrou o nome Jaime Trindade, não é? Obrigado, Isane, obrigado. Eu que fico honrado de estar aqui com você no seu podcast. E obrigado pelas palavras do meu trabalho. Eu fico muito honrado. Seja sincero, você é o cara que arrebenta. Estamos aprendendo. Não é? Estamos estudando, estamos aprendendo. Um dia a gente chega lá. Mas você já chegou lá, né? A obra que você faz não tem igual. Eu fico impressionada assistindo os teus vídeos, desde o início até o fim. Aí vira uma obra assim, uau. Eu valorizo muito isso, até porque você, além de ser um artista plástico, você pinta os indígenas. Sim, você sim. Coloca a vida indígena ali nos seus quadros e dá uma vivacidade. Eu fico impressionado. Como esse cara consegue assim, fica tão real. Como é que é isso? O que te inspirou? Então, essa questão dos indígenas tocou meu coração. Eu pintava muito anjos. Eu tinha um trabalho voltado mais para anjos barrocos. E aí veio o Brasil 500 anos nos anos 2000. E veio uma onda de artistas fazendo trabalho com temáticas indígenas. Tá? Começaram a pintar rosto todo. Aí eu olhava aquilo e falava, gente, que estranho. Eu estranhava. Eu estranhava porque eu nunca tinha visto aquilo. E começou a pegar. E de repente eu falei assim, vou experimentar. Fui atrás de livros. E nos anos 2000 não existia internet como existe hoje. Né? Não tinha, claro. Fui atrás de livros, né? Achei 1 ou 2 livros, uma foto aqui, uma foto ali. Comecei a reproduzir. Tanto é que, para você ter ideia, eu pintei a mesma foto umas 30 vezes porque eu não tinha de onde tirar imagens, enfim. E eu me apaixonei pela temática. Desculpa, não quero denegrir a imagem dos indígenas, nada. Porque, claro que não, ao contrário, você valoriza muito. Eu acho que é uma temática, tudo é temática. Nus, anjos, tudo são temáticas, pessoas são temáticas, retratos são temáticas. E para mim, os indígenas são matemáticas muito boa. Eu gosto muito da estética indígena. As pessoas me perguntam, você estuda os indígenas? Eu falei, não. Porque assim, a história muitas vezes interfere na arte. E se você começa a se apegar muito à história dos indígenas, que tem um passado sofrido, às vezes aquilo vai interferir na minha arte. Eu me apego na estética, na beleza indígena. Em falar em beleza... Bom saber disso. O quê? Por falar em beleza, eu trouxe uma beleza aqui pra você dar uma olhada. Que será? Olha isso aqui, ó. Vamos aqui, minha gente! Olha aqui, caraca! Olha aqui, isso, minha tribo. Olha aí. Óleo sobre tela. O Jaime Trindade fez uma pintura... aí, do meu rosto, só que aqui eu tô na aldeia pintada, tá, minha gente? Eu só não colar de caramujo. E é uma foto. Sim, Você copia uma foto e transforma em uma obra. Eu peguei uma foto sua nas redes sociais e a gente conseguiu fazer essa obra e é um presente pra você. Sabe o que eu notei aqui? Aqui você realmente valoriza a pessoa. Sim. Porque eu sei que eu não sou nada disso, ele me colocou, aqui eu tô bonita, até eu diria que eu tô bonita, né, minha gente? Aqui tá, caraca, copiou em cada detalhe aqui, botou, uau. Espero que você... Uau, gratidão, Jaime. Fique... Eu me sinto muito honrada com esta pintura, porque você é um cara que eu admiro, você é um cara que tem esse hipertalento, patrimônio nacional brasileiro. Olha, nessa era de inteligência artificial, a galera pintando com tudo aí com tecnologia, esse cara faz na mão. Na unha. Na unha. Olha isso, minha gente. Uau, olha aí, faz a comparação. O meu rosto, esse daqui sou eu crua mesmo, é o que tem. Olha aí, na pintura, na aldeia.
Caraca! Essa técnica é óleo sobre textura. Aham. E ela não é uma técnica tradicional acadêmica. A gente passa a base de tinta e vem com um pano limpando. Então toda a área clara que tem no rosto foi limpada com um pano. Foi retirada. Lembra muito a pintura de azulejo. Caramba, e você foi transformando isso, deu uma vida esse quadro. Porque ela tem mais... Se você trabalha acrescentando branco, acrescentando branco, o branco é uma cor neutra. Ele neutraliza o quadro. E aqui Sim. não. Aqui a luz bate no branco que está embaixo, que já estava na tela, e volta e deixa uma cor mais viva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que quer dizer essa pintura toda aí que você está desenhando? Você sabe? A faixa vermelha, esse simbolozinho. Então, eu tenho um vago conhecimento. Sei muito que, às vezes, essa marca no rosto pode ser um rabo de peixe. Em algumas etnias pode ser rabo de peixe. A faixa vermelha feita com urucum, eu não sei o significado, mas sei que na maioria das vezes é nas mulheres que ficam essa faixa. Tá próximo, ele tá sabendo. Ele pesquisa, minha gente. Então, realmente isso daqui é um símbolo de peixe. É um rabo de peixe. É símbolo de peixe. De peixe. De peixe. Aí, a faixa vermelha representa. Essa faixa vermelha usada pelas deusas da mulher representa feminilidade, poder e também a beleza. Por isso que todas as vezes quando tem algum ritual como Quarupi, várias outras cerimônias que rolam em Parque do Xingu, a gente utiliza isso daí só nos dias muito especiais. Não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Tá. Que nem, você não faz de smoke para qualquer evento. Sim. Então, só nos dias especiais. Então a gente utiliza essa pintura, esse colar aqui, colar de caramujo, que é o símbolo do meu povo calapalo. Tá, esse eu conheço. E você representou muito bem, até o cabelo, detalhe. Agora que eu cortei a minha franja, tá crescendo de novo, minha gente. Muito obrigada, Jaime. Aprovado? Cara, eu tô passada aqui com o seu talento. Obrigada, Jaime. Quiser pôr aí no cantinho. Aí, vou botar aqui no canto, minha gente. Olha aí. Aqui tá o certificado. Você não entrou certificado de autenticidade do Jaime Trindade, assinado, com selinho dourado. Deixa eu ver aqui. Tem que ter um documento oficial, né, gente? Aí toda a obra que você faz tem um documento oficial? Todo quadro que eu faço, principalmente os indígenas, tem um documento oficial. Olha isso, documento oficial, feito por ele, tem selo dele e tudo, minha gente. Jaime Trindade, de Embu das Artes. E lá que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em Embu das Artes. E eu tenho orgulho de falar que eu sou de Embu das Artes, tá? Tem muito artista aí que não Obrigada. Que não fala que é de Embu das Artes, e eu tenho orgulho de falar. Mas por que é isso? Porque talvez na cabeça dos artistas que fazem um pouquinho de sucesso, não querem se associar a Embu. Mas por que isso? Isso pode simplificar isso? Isso calça? Porque assim, ó, a minha opinião, tá? Minha opinião. Embu é associado com feira de artes. Sim. Feira é quadro no chão. Sim. Foi assim que eu conheci o Embu? Foi assim que eu comecei no Embu. Quadro no chão, na cabeça das pessoas, desvaloriza a obra. Então a pessoa que ela cresce um pouquinho, fica um pouquinho mais conhecida, um pouco mais famosa, fala assim, de onde que você é? Eu falo assim, eu expus... Aí começa a inventar um monte de galeria chique, famosa, não sei o que, não sei o que lá, mas não comenta que começou no Embu. Por causa dessa questão de, eu não comecei em feira. Querem tirar isso do currículo. Eu tenho orgulho de falar que eu comecei na feira do Embu. É uma cidade que respira arte, ainda respira arte. É uma cidade que respira arte e artesanato, que tem muita gente boa lá. Aliás, Embu é conhecido pela arte. Sim. Eu quis conhecer o Embu das Artes exatamente por causa disso. Tanto é que meu pai expunha lá, Embu das Artes. Conheci vocês lá e viveu muito tempo de artesanato. Sim. Trouxe o pão. Artesanato indígena. Trouxe o pão real. Feito à mão. Sim. E é isso que é importante. Claro que todo lugar tem as suas exceções. Nem todo mundo é artista, nem todo mundo produz o que vende. Mas eu valorizo aqueles que fazem, que vendem, porque eu conheço muitos. E eu tenho orgulho de falar que eu sou em Embu das Artes. No meu certificado está lá, meu ateliê em Embu das Artes. É claro que se você montaria nos jardins, na Avenida Europa, não sei o quê. Claro, mas assim,
não pode menosprezar nossas raízes. Como é que pode isso? Embu da Sátice, sabia que eu que viajo esse Brasil pra lá e pra cá, tem umas pessoas que eu conheci que são artistas, têm o sonho de expor em Embu da Sátice. Só a galera que mora em Embu da Sátice que desvaloriza. Sim. Eu passei Rio de Janeiro, Bahia, vários... Você conhece Embu da Sátice? Conheço. Eu ouvi falar, mas eu gostaria de conhecer. É uma cidade muito respeitada. Sim, somente as pessoas que moram ali que têm essa afição, mas eu não entendo. Talvez um pouquinho de preconceito, não sei. Mas assim, e tem outro fator também que tá tendo a falta de renovação. O que acontece? O artista tá envelhecendo. Sim. O artista bom. Sim. Tá envelhecendo, tá aposentando, enfim, desistindo, cansado, não sei o quê. E não está tendo a renovação, não está vindo outro artista no lugar dele. Está começando a aparecer espaços vazios. Então, assim, você que hoje visita em Belas Artes e na praça, por exemplo, na praça de artes plásticas, você vai tomar um susto, você fala, nossa, mas aqui era lotado de quadro. Cadê aquele monte de quadro? Não vai ter mais aquele monte de quadro. Sabe quando eu visitei em Belas Artes pela primeira vez? Em 2006. E tinha um montão de quadros artistas. Cara, vários tipos de artista diferente ali mostrando tua arte. Era lotado de pessoas. Ontem passei, eu fiquei triste. Cara, só tinha umas 2 pessoas se expondo ali na rua. Raiz mesmo. Eu falei, caraca, cadê Embu das Artes que eu conheço? Então, mudou muito. São vários fatores, Sani. O envelhecimento do artista antigo, a falta de renovação. Existem testes para entrar na feira, mas as pessoas não se inscrevem mais. Porque, assim, expor na praça é muito sofrido, desgasta muito o artista, né? Você pega chuva, sol, passarinho fazendo cocôzinho no seu quadro. Tem isso. Você passa por várias adversidades. Passei uma vez lá, caiu um temporal, meus quadros saíram nadando assim na praça, assim, ó. E a água levando meus quadros. E você teve que rebacer? rebacer? Que sair correndo atrás dos quadros. Aí você põe plástico, a árvore cai em cima de você e acontece, porque você está expondo na rua. Você está sujeito a isso. E os novos artistas, às vezes, vêm com uma visão que em Embu das Artes é a elite, expõe um domingo, faz o teste, expõe um domingo, não volta mais. Olha isto. Jaime, a gente tá falando de arte e tudo, eu quero te dar esse meu livro aqui, O Despertar de Tanquanga, de presente. Obrigado. Aqui, essa é a primeira parte do livro. A gente lança a segunda esse ano. Aí. Obrigado. Despertar. Vamos despertar, já que você é o cara que representa a arte, respira a arte e vive numa cidade de arte. Sim. Com nome que tem arte no nome. Exatamente. Preparei algumas perguntas para ti. Bora aí. Lá. Espero que você responda. Vamos lá. Sua arte tem uma conexão profunda com a cultura indígena brasileira. Como surgiu essa ligação e como ela influencia a sua criação? Então, eu tinha comentado, né, que eu não tinha conhecimento nenhum da cultura indígena antes das comemorações Brasil 500 anos. E houve um movimento de vários artistas, inclusive eu seguia, né, achava artistas tops, que começaram a pintar indígena, né, pintar os rostos dos índios e tal. A princípio, naquele momento, eu achei estranho. Eu estranhei, eu falei, nossa, mas isso vende, isso... Nossa, mas é aquele estranho com legal, sabe? Aquela coisa. Estranhamento, mas quero ver como é. Quero ver como é. Aí eu falei assim, vou pintar um. Comecei a pesquisar, comecei a pegar o livro dos Vilas Boas, comecei a tentar... Porque era anos 2000, a internet ainda estava engatinhando. Não tinha material para pesquisa. Inclusive material de pesquisa para saber sobre a cultura, sobre as origens, sobre essas coisas. Então, às vezes, eu cometi a gafe de colocar um brinco de uma etnia na outra etnia. Acontece, não, ficava legal também, eu já vi. Apesar que os próprios indígenas fazem isso Sim, hoje. faz. Cocar do Pataxó no Merinaco. No Merinaco, no Xinguano, no Xinguano. Então, assim... Aí eu comecei a entender um pouco mais, né? Conforme a internet foi dando mais material, comecei a pesquisar mais. Já visitei os Merinacos na... Parque do Xingu? Não, na Toca da Raposa. Eles estiveram em Toca da Raposa. Toca da Raposa. Fiz foto com eles, Os cuicuros vão bastante pra lá também. Foi os cuicuros. Os cuicuros que você visitou, né? Os cuicuros que eu visitei. Aí, nesse meio termo, eu conheci uma pessoa
que se chama uma fotógrafa maravilhosa, chama Rita Barreto. Rita Barreto. Tava passando um momento muito diferente na vida dela, que ela focou em fotografar os cuicuros. Então ela foi na tribo, começou a fotografar os cuicuros, e eu comecei a visitar ela no Fotolog do UOL. Olha como eu sou antigo. Olha isso! Eu não tinha acesso, não. Não tinha. Não, isso é muito antigo, gente. Não é porque eu só passei a ter acesso à internet nos anos 2007, 2008, por aí. Então, pela primeira vez. Fotolog do UOL. Aí eu vi uns quadros dela, comentei com ela que eu gostaria de pintar. Ela falou, pode pintar. Aí eu pintei uma indígena, mostrei a foto pra ela. Ela falou assim, então, pode pintar tudo. Seu primeiro quadro foi uma indígena do Xingu, é isso? Não, minha primeira indígena foi uma Yanomami. Yanomami. Com os espetos, assim, que eu... Nossa, eu assisti um filme na época, achei maravilhoso os Yanomamis. Eles aparecem no filme do Kevin Costner. Eu não me recordo o nome do filme agora, mas aparece os Yanomamis no final. Eu não lembro. Mistério da Libélula. Um filme maravilhoso que mostra os Yanomamis no final do filme. E eram Yanomamis mesmo, não eram atores. Sim. Então eu fiquei maravilhado com os Yanomamis e achei num livro uma imagem. Aquela é a imagem que eu repeti mais de 30 vezes. Olha. Porque eu não tinha outras imagens para poder trabalhar. Tinha outras referências, Não tinha outras referências. Até então, aí depois eu conheci a Rita Barreto. E ela me forneceu milhares e milhares de fotos. Falou, Jaime, faz, porque sua arte é isso, sua arte é aquilo. E eu acho até hoje, que eu estou fazendo um serviço pro bem. Com certeza. Você tá propagando a cultura e os povos indígenas para o mundo. Porque sua obra não fica só aqui no Brasil. Sim. Cara, eu já visitei algumas galerias aí. Não chega, você tá muito além, sabe? Principalmente esse realismo que você passa nas suas obras, essa facilidade, porque eu te acompanho no YouTube. Sim. Eu sei que o seu canal hoje é o maior canal de arte, não é? Pintura em tela, o meu canal é o maior canal, @Jaime Trindade. Inclusive siga ele, se inscreva, hein? @Jaime Trindade, tem 142 mil inscritos. Aí você ensina ali, né? Dou vários tutoriais, passo a passo. Hoje eu tô mostrando bastante rosto indígena, né? Eu tô focado nisso, mas eu já mostrei paisagens, natureza morta, retrato, técnicas tradicionais eu trabalhei. Como eu falei, essa técnica não é uma técnica tradicional, uma técnica que você vai limpando com pano e tal. Mostro tudo no meu canal. Olha isto. Se você tem curiosidade como fazer arte de verdade, o Jaime Trindade, é só você se inscrever, hein? Jaime, o seu trabalho apresenta traços do realismo clássico, combinando com cores vibrantes e expressões marcantes. Como você encontrou esse estilo único? Então, eu acho assim, para você que é artista plástico, né? Ou pensa em ser artista plástico, você tem que primeiro estudar de tudo um pouco. Eu estudei muito os grandes mestres da pintura. Quem são? Na minha opinião, os top 4, Os top 4, quem são? Leonardo da Vinci. Não tem como, Michelangelo, Rafael de Sanzio. São os melhores. E Rembrandt, que é do período barroco. Na minha opinião, são os melhores, pra minha opinião. Não que eles são os melhores top, não sei o quê. São os que eu seguia. Eu ficava estudando, catava muito livrinho e ficava vendo a história da vida deles. E me inspirei. Então, pegava os livrinhos e comecei a pesquisar a vida desses artistas e comecei a pintar ao estilo clássico. Sim. Primatura, camada grossa, depois camada fina, depois veladura. São o estilo clássico de pintura. Só que não tinha saída. O brasileiro não dava valor a esse tipo de arte, a arte mais sacra, a arte mais voltada para o religioso, que é o tema da Renascença, o tema do Barroco. Eu estava com um estilo e técnica fora do meu tempo. Então eu precisei achar alguma coisa no meu tempo que conversasse com o que eu gostava, que era pintar rosto, e que desse essa expressão marcante, que os indígenas têm uma expressão maravilhosa, né? O rosto indígena, ele transmite muita coisa, fora as pinturas corporais. Sim. Então, assim... Sabe que eu vejo a diferença? Que nem... Eu tô assim, eu não tô totalmente pintada, eu só botei essa pintura... Mas e quando a gente bota a pintura, coloca uns paramentos, cocar, a gente se transforma. E você passa essa mensagem com indígena
participando de algum ritual, alguma cerimônia, passa com um realismo único. Isso que me impressiona. Quando eu fiz faculdade Aham. de artes plásticas, né, de artes visuais, Você fez em qual faculdade? eu fiz no Taboão da Serra, Ah, pertinho sim. pertinho do Imbu. Ah, Eu fiz faculdade de artes visuais e aí uma professora chegou pra gente e falou assim, ó, leiam essa bibliografia complementar. Era um livro de Sergei Eisenstein, que foi o pai da montagem no cinema. uhum. O livro era de 1922. Tigão, né? Comprei o livro e comecei a ler. Ah. E lá ele cita tem uma citação lá que ele fala assim, visitei o Brasil em 1920 e visitei as tribos tal, a tribo tal, a tribo tal, e lá os indígenas são verdadeiros, são mais que atores, eles invocam a persona, eles invocam o espírito quando eles colocam o cocar, quando colocam os espetos no nariz, quando eles fazem toda a indumentária, quando eles se pintam. Uhum. Então, assim, ele estava fazendo meio que uma comparação com atores num filme. Olha. Então, ele citou os indígenas brasileiros num livro de 1922, Sergei Eisenstein. A forma do filme e a montagem do filme. São 2 livros que eu li sobre ele. E achei interessante essa coisa da expressão marcante. Porque, assim, imagina, não tem coisa mais linda que um cocar, com uma pena, não importa o material que seja Sim. feito hoje, mas é feito de uma Dente de onça, né? sua pulseira. Minha pulseira é bem tribal. Esse daqui é colar de caramujo. Isso daqui é um caramujo. Eu tenho muita vontade, eu confesso, de fazer uma tatuagem indígena, mas eu não fiz até hoje. Pra quê? Porque eu não sei nem se pode. Pode. Eu não sei. Se você acha bonito, pode. Porque eu não sei qual fazer, eu não sei o que significa. Só não pode botar a pintura de a menina virgem, né? Porque eu já vi uns caras assim, com o braço aqui, é só uma mocinha virgem. Eu falei, pera, você tá usando a pintura de uma menina aí, né? Aí você me pergunta, eu te dou uma assessoria. Ah, essa pintura é de homem. Porque a pintura, Jaime, tem um significado por trás, tem uma Exato. história por trás. Por isso aí que eu os ainda caras não me vão atrevi. botando qualquer coisa e botam a pintura de mulher. É por isso que eu ainda não me atrevi. Então, mas eu tenho essa fascinação pelas expressões. Utilizo a técnica que eu estudei por conta própria, eu sou autodidata, né? Apesar de ter feito faculdade. E com essa técnica eu consegui misturar textura, tinta a óleo e consegui chegar nesse resultado que está hoje, né? Que é hoje o meu trabalho. Que legal, hein? Jaime, qual é o seu processo criativo? Você segue uma rotina rígida ou uma inspiração surge de uma forma espontânea? Das duas maneiras. Eu tenho meses ou semanas que eu estou completamente focado em fazer tal temática e eu preciso fazer aquilo. E tem semanas que eu estou sem imaginação e tem semanas que eu estou sem criatividade. E aí minha esposa, que é o meu anjo da minha vida. Tá aí, inclusive, aqui nos batidores. Minha esposa, que é o anjo da minha vida, fala, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz isso, isso e isso? Por que você não... Aí às vezes eu tô assistindo um filme. Aí do nada, assim, eu tô distraído assistindo um filme, aparece uma coisa, uma citação indígena, um indígena, um cocar. Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Aí eu dá pause. Aí eu tenho que anotar no celular, ou eu não falo nada pra ninguém, levanto, vou pro meu escritório, já vou lá, começo a procurar na internet aquilo que eu vi. Mesma insight quando eu vi os Yanomamis no filme. Aí aquilo lá te prende. Cara, eu vou pintar esta. Eu vou pintar isso aí. Eu vou fazer isso. Esses dias eu vi uma imagem, uma ilustração, que eu vi um indígena com cocarzão, tal, mas com óculos escuros feito de bambu. Top, né? Falei, cara, isso é muito legal. Ainda não pintei. E Vai se ficar legal, alguém hein? ver, capaz de pintar primeiro que eu. Olha, você já tá rolando. Não ligo pra essas coisas. Eu acho que o conhecimento tem que ser passado. Sim, é claro. Não ligo pra isso. Mas assim, eu imaginei, mas será se não ofende se eu colocar um óculos escuro no indígena com cocar pra trás, ele fica bravão? moderno, só fica indígena do século XXI, né? Exatamente. Fica agora. Aí eu pensei, será se eu colocar um indígena com fone de ouvido, sei lá, não sei. Fica legal. Fazer umas misturas. Eu acho legal. Então, eu curtiria muito. Onde eu tive essa ideia? Eu vi uma ilustração também de um... Que eles vivem colocando um macaco com fone, cachorrinho com colar de pérola, não sei o que lá. Eu falei, cara, é disruptivo você tirar, às vezes, o personagem
principal de uma situação e colocar ele numa situação mais moderna. Mas você estaria retratando a realidade, o indígena de hoje. Sim. Hoje a gente tem acesso a smartphones. Hoje o indígena tem acesso a tudo isso, a tecnologia. Sim. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser indígena. Não, a essência, a essência tá na alma. A essência fica, que nem a minha língua nativa é Caribe. E eu tenho que falar português exatamente para me comunicar com vocês. Eu uso roupa quando eu estou na cidade. Eu tenho que respeitar a cultura de vocês. A gente tem essa mescla. E quando tá sol, você pode usar um óculos escuro. Eu boto. Inclusive, estava vindo para cá, botei um óculos. E é uma coisa muito real de hoje. Então, aí vem a espontaneidade. Tem vez que... E às vezes tem uma terceira configuração aí. Às vezes eu sinto a necessidade de pintar tal coisa. Eu começo a sentir dentro de mim a vontade de pintar um cacique. Olha eu preciso pintar um cacique. Aí eu começo a pesquisar várias fotos. Eu crio um cacique do nada. Pego várias referências de cacique que eu já pintei na vida. Eu transformo em um. Eu começo a criar, porque eu já tô nessa fase de criação. A gente começa copiando. Quando você é novo, aí... Quando você fica mais velho, você consegue criar. Eu tenho um desafio pra ti, Jaime. Já que você gosta de pintar, você retrata, você sente tudo isso. Eu sei que você é capaz de pintar uma coisa que você também criou na tua cabeça, é isso? Sim. Ok, eu tenho um desafio pra ti. Anota aí. Você está acostumado a pintar caciques e homens, né? Tem uma das maiores caciques que já existiu na história do Xingu, se chama Jamurutolo. Jamurutolo, ela foi uma das maiores caciques mais respeitadas na história do Xingu. Ela é conhecida por ter um lago enorme no seu quintal. Então, aí você vai pintar ela rodeado de guerreiros ali protegendo ela e ela ali no meio desses guerreiros com seu lago ali próximo. Se você fizer isso, cara, vai ficar muito... Você vai dar vida para Jamurutolo. Preciso absorver a ideia e começar a pesquisar as imagens que eu já tive contato até hoje e fazer a criação. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Ele vai dar vida para Jamurutolo aí. Faremos. Próxima pergunta. Jaime, existe alguma obra sua que teve um processo mais desafiador, seja tecnicamente ou emocionalmente? Porque assim, qual foi e o porquê? Porque eu vejo que a galera que lida com esse mundo de arte, eu vejo que sempre tem algo que inspira, sempre tem algo que desafia. Exatamente pensando nisso que eu te fiz essa pergunta. E aí? Olha, desafiador tecnicamente, eu acho que todo ano aparece uma coisa tecnicamente que me desafia. Quadros enormes, quadros de 5 metros. Tecnicamente é uma logística muito difícil de fazer. Mas emocionalmente eu posso te contar contar um caos aqui. O artista, ele passa por vários altos e baixos na vida. O artista não, o ser humano, né? O ser humano é assim, né? O artista também. Sim. Enfim, é um trabalhador como qualquer outra pessoa e passa muito altos e baixos. E os baixos são baixos mesmo. Os altos são mais ou menos. E faz parte. E eu passando uma fase difícil emocionalmente na minha vida, eu sentia que eu precisava pintar um cacique. Eu falei, eu preciso pintar um cacique. Eu preciso pintar um cacique. E eu estava emocionalmente abalado com coisas que aconteceram na minha vida, enfim. E eu desci pro ateliê, risquei o cacique e tal. E aí, eu não sou muito... eu não sou muito espiritualizado, eu não sigo muito essa coisa. As pessoas falam, nossa, você tem uma ligação. Eu falei assim, não sei, eu acho que não. Você só sente? Eu só sinto. Aí eu falei, eu preciso pintar um cacique. E eu comecei a pintar o cacique, né? E eu comecei a pedir. Eu não acredito muito nessas coisas, assim, de pedir, de não sei o que. Eu falei, me ajuda. Enquanto eu tava pintando, me ajuda. Tá difícil a coisa. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. E eu pintando. Eu pinto rápido, né? O cacique eu pintei umas 4 ou 5 horas, eu pintei o quadro completo. Uau! Eu comecei num dia, 2 horas num dia, e depois mais 2 horas e meia, eu terminei o quadro. Porque quando tá na inspiração ali, na energia. Vai. Quando não tá, não vai. Olha isso. Aí eu pintei o quadro. Eu normalmente pinto a lateral de preta, não pintei a lateral de preta, ele tava molhado, acabei ele na sexta-feira. Sábado, sexta-feira à noite, falei, vamos levar o quadro pra loja. Aí eu e minha esposa pegamos o quadro, colocamos no carro.
Aí eu falei pra ela, amanhã você pinta a lateral de preto. Porque o quadro tá molhado ainda. Deixei o quadro na loja. Sim. Aí no sábado ela foi trabalhar, normal. Domingo, acho que eu fui pra loja. Você tem uma loja em Budas Artes, é isso? Tem uma galeria em Budas Artes. Sim. Aí no domingo eu fiquei na loja. Aí foi sábado. Minto, foi sábado. A coisa é tão complicada que eu até esqueci. Foi sábado. As datas. Sábado. Eu fiquei na loja pra ela. Por algum motivo eu fiquei na loja. Pelo motivo que tava me dando problemas emocionais. Aí eu fiquei na loja, minha esposa teve que ficar em casa, enfim. Entrou um casal que sempre visitou a minha loja e falou assim, um dia eu vou ter um quadro seu. Um dia eu vou ter um quadro seu. Então um dia eu vou ter um quadro seu. Aí eu atendi, eu tava com o emocional abalado, tava meio chateado, falei, tá bom. Não dei muita atenção pro casal. Aí o casal olhou, aí olhou o cacique que eu pintei. Aí ele falou assim, e esse quadro aqui tá quanto? Eu falei, tanto. Continuei lá, cabeça baixa. Sim. Triste. Aí ele falou assim, vou levar. Eu falei, como assim? aí eu falei assim, me arrepia só de lembrar. Aí eu falei, como assim? Como você vai levar? O quadro tá molhado. Não dá pra você levar. O quadro tá molhado, eu pintei sexta-feira. Não tem problema, eu vou pago hoje e você me entrega ou eu venho buscar no dia que tiver seco. Olha isso. E é uma pessoa que sempre ia na loja e falava, um dia eu vou ter um quadro seu, um dia eu vou ter um quadro seu. Ela entrou lá e falou, um dia eu vou ter um quadro seu. E a gente sabe, né? É a mesma coisa que eu vou numa loja e quero alguma coisa, mas não tenho condições ou não posso agora. Um dia eu vou comprar isso, um dia eu vou comprar isso. E a pessoa... Aí esse dia chegou logo nesse dia que você não tava nem dando bola. Na hora que ela começou, na hora que ela me deu o cartão de crédito pra passar na maquininha, eu comecei a chorar. Olha! De tão emocionante que foi você colocou emocionalmente. Emocionalmente. Então eu comecei a chorar. Por quê? Na sexta-feira eu tinha pedido pra alguma coisa me ajudar. O espírito maior que a gente fala. Exato, pra me ajudar. Porque quando eu tô pintando, eu considero ali não é só uma simples reprodução. Significa alguém. Com certeza. Significa um sentimento, significa uma emoção. Ali tem uma emoção, uma história por trás, exatamente. Né? Por isso que as pessoas compram um quadro de mim, por causa da emoção. Por causa do que ele representa. E aquele dia quem ficou emocionado foi eu. Uau. Várias vezes as pessoas entram na minha loja, na minha galeria, e começam a olhar o quadro e começam a chorar. Olha isso. Elas começam a chorar e eu fico sem graça. Eu fico assim, meu Deus, desta vez foi você que se emocionou. Eu comecei a chorar, a mulher veio e me abraçou. Ela falou, não precisa chorar. A gente entende. Parece que ela sabia tudo que estava acontecendo na minha vida. Aquela coisa de energia, né? Você mentalizou aquilo e foi acontecendo. E não você nem esperava que ela é só mais uma cliente. É só mais uma cliente. Ela, um dia eu vou ter um quadro seu, um dia eu vou ter um quadro seu. Eu nem dei atenção. Você estava tão acostumado que ela falava isso, eu nem dei atenção, fiquei de cabeça baixa, tava com o emocional abalado, não quis entrar muito em detalhe, não dá esperança pra mim, que às vezes os clientes falam assim, nossa, um dia eu vou ter um quadro seu. Te enche de esperança. Aí ela vira as costas e nunca mais volta. E tanto você ouvir isso, só tá falando pra me agradar, não é? Exatamente. Aí realmente a mulher foi lá e cumpriu, não é? E aquilo me deu já outras coisas já aconteceram na minha vida que me emocionaram, mas isso como é recente, foi o ano passado, tá muito recente na minha mente a emoção que eu senti. Eu não conseguia controlar na frente do cliente. Eu comecei a ficar com vergonha. E eu falava com o cliente e a lágrima escorrendo. Eu falava, cara, aí eu não conseguia nem passar o cartão de crédito, tremendo na maquininha. É incrível, cara, umas coisas que acontecem com a gente. Uau, que incrível isso. Que depoimento, hein? Adorei. Vamos para outra pergunta? Jaime, você já retratou figuras do universo espiritual, incluindo Umbanda, como a espiritualidade impacta sua arte e sua afição de mundo, assim? Como é que impacta isto? Eu já pintei entidades, né, da Umbanda, Candomblé. Eu digo que eu não tenho preconceito nenhum. A pessoa chega pra mim, você pinta Exu, você pinta qualquer Iemanjá, você pinta qualquer coisa, pinta qualquer entidade, qualquer personalidade, enfim. Você já pintei Buda, já pintei Jesus, já pintei... Tenho essa facilidade, eu não tenho preconceito. Em certas situações, quando eu estou pintando esse tipo de trabalho, e algumas vezes eu me coloco simplesmente como profissional. Eu sou um artista trabalhando. Porque às vezes não é a religião que eu sigo, mas eu Você não segue nenhuma religião? Sou católico.
Sim. Não frequento. Você assim. foi batizado, mas não segue. Não sigo muito, né? Naquele momento, como eu falei pra você, eu não sou muito de acreditar nas coisas e tal. Mas como aconteceu... Você é um cara um pouco mais cético, é isso que eu tô notando, né? Mas, assim, exatamente. Mas todo mundo fala que não. Todo mundo que conhece meu trabalho, minha esposa, enfim, todo mundo que me conhece, que me rodeia, fala que não. Que eu tenho uma espiritualidade muito acima, tal. Eu acho que se eu acreditar muito nisso, talvez tire o mérito da minha qualidade artística. Eu não sei se você tá entendendo. Tô entendendo. Tipo assim... Sim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. As pessoas chegam na minha loja e falam assim, que lindo dom que Deus te deu. Aí eu olho e falo assim, pô, obrigado. Não discuto com a pessoa. Aí a pessoa vai embora. Mas eu fico chateado. Por quê? O que é o dom? O dom é um presente que Deus te deu. O que é um presente? Quando você dá um carro para um filho, você está dando um presente. Sim. Não sei como que aquele filho conquistou aquele carro. Não sei como que eu conquistei aquele dom. Às vezes só foi um presente e eu não conquistei, eu não me esforcei. Às vezes veio sem esforço. Meio que ofusca o teu mérito. Exatamente. Tudo que você lutou, o suor... entendo. Nesse sentido que você está querendo dizer, é isso? Exatamente nesse sentido. Cara, tudo que você teve que estudar, tudo que você teve que correr atrás, só para você chegar lá. Passei fome. Aí, de repente, alguém te deu. Não é bem assim. Às vezes... Eu tive que me esforçar, tive que correr atrás, cansei de deixar de comprar comida, leite, para comprar livro. Aí. As pessoas até me criticavam, falavam, eu tenho uma biblioteca enorme em casa, hoje tá tudo encaixotadinho e tal, mas você é louco, por que você gastou esse dinheiro gastava R$200 num livro, se às vezes R$200 era uma compra do mês? Então, assim, às vezes as pessoas me criticavam, porque eu sempre busquei o conhecimento, eu sempre estudei. E às vezes as pessoas falam assim, ó... Você é um cara que tem sede de conhecimento, isso daí que eu tô percebendo em você. Às vezes você chega e resume isso, dom que Deus te deu. Mas será... Eu não tive que me esforçar pra isso? Pra mim, na minha opinião, minha opinião, posso estar muito errado. Dom que Deus te deu é uma criança de 6 anos de idade tocar Mozart num piano. Aí não teve estudo, não teve nada que você fala, ali realmente é um dom. Eu acredito em dom. No meu caso, não. Eu não pintava assim com 15 anos de idade. Eu não pintava assim com 20. Com 25. Eu sempre fui estudando e fui evoluindo. Sabe o que eu acho? Talvez se você só lapidou aquilo que já estava dentro de você. Claro. Por mais que, vamos supor que venha os caras que querem seu Jaime Trindade. Eu for pintar igual ele, eu for desenvolver esse dom. Só que ele não tem esse talento. Ele, por mais que ele tente chegar ao seu nível, não tem como. Eu acho que existe Talvez a gente só lapida aquilo que já está embutido dentro de nós, não é? Eu acho que tem uma predisposição. É isso. Meus filhos, um dos meus filhos desenhava excelente, desenhava muito bem. Lilandra? Não, um dos meus filhos homem. Homem. Ele desenhava muito bem. E foi para uma profissão que não tem nada a ver. Hoje, se ele for desenhar, ele não consegue. Então, porque ele não desenvolveu aquilo que ele já tinha. A Lilandra, minha filha... Inclusive, eu conheço ela, minha amiga, a filha dele, a Lilandra. Um beijão pra ti aí, tamo junto. Olha, senti tua falta aqui, hein? Ela seguiu meus passos e trabalhou aquilo que ela... E eu incentivei. Eu coloquei ela no ateliê e falei assim, me ajuda a preencher pele aqui, me ajuda a fazer cabelo aqui, me ajuda a fazer olho aqui. E ela errava, eu ia lá, corrigia, não sei o quê. Ela é a minha melhor aluna. Então, assim, o que eu posso dizer? Foi só dom que ela teve? É lógico que ela tem uma predisposição no DNA dela, que ela é minha filha. Só que, se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse continuado, se eu não tivesse em cima dela, ajudando, não sei se ela estaria pintando o que ela pinta hoje. Entendeu? Porque às vezes, espiritualmente falando, pode ter uma ligação? Pode. Mas não é só isso. Tem muito esforço, tem muito... quando eu falei que a gente pintou na unha, tem muito sangue e suor para você trabalhar e conseguir produzir uma obra dessa. Não é só uma varinha assim mágica. Tum. Então, de repente nasceu o dom. Não é bem assim. Ali tem todo o trabalho por trás, tem tudo um estudo. Eu sei. Mas essa é a minha opinião. Já entrevistei vários outros artistas que têm opinião contrária. Eu respeito. E se um dia, daqui a 10 anos, eu achar que é dom, vai ser dom. Eu posso mudar de opinião. É isso, ser humano é isso. Vem mudar de opinião. Minha gente, estamos caminhando para os últimos aqui. Vamos para a última pergunta? Minha tribo, estamos caminhando aqui. Esse bate-papo tá muito legal aqui com o Jaime Trindade. Vou fazer uma última pergunta para ele aqui. Em um mundo dominado por inteligência artificial, arte digital,
Como você enxerga o futuro da pintura tradicional? Bom, a minha opinião é que quem não se atualiza vai ficar para trás. Eu acho que, assim, tudo tem que ser usado com muita sabedoria e consciência. A inteligência artificial veio, na minha opinião, toda a tecnologia que o ser humano criou veio para o bem e para o mal. Tá? Fogo, o ser humano criou o fogo. É uma tecnologia. Sim. E veio para o bem e o fogo destrói. O fogo cria, o fogo assa a sua comida e o fogo destrói. A internet veio para ajudar a gente a se comunicar, globalizar, a ter mais velocidade numa partição pública, mas também veio para destruir, para ter haters, ter brigas, enfim. E a inteligência artificial é da mesma coisa. Ela tem... você pode usar ela para o bem e para o mal. O que é o para o mal? Vou te dar um exemplo. Um artista que não pinta nada. Uma vez eu vi uma pessoa no Facebook colocando vários quadros de inteligência artificial que ele tinha acabado de criar. Eu conheço, sei o que é inteligência artificial. Aí eu olhava aquilo e ele falou, pintura a óleo, 40x60. Não era pintura a óleo 40x60, era uma foto, era uma imagem de inteligência artificial. Aí ele postou durante janeiro todos os dias. Aí eu cheguei e fiz uma pergunta pra ele, quanto tempo você demora pra pintar um quadro desse? 20 dias. Eu falei, você tá postando 28 quadros em menos de um mês? Então você ficou 2 anos pintando esses quadros para postar agora? A pessoa me bloqueou. Então, assim, existem as pessoas que vão agir de má fé e existem pessoas que usam a inteligência artificial como ferramenta. O que é uma ferramenta? Os grandes mestres renascentistas, por exemplo, usavam câmera escura. O que é a câmera escura? Colocavam uma pessoa numa sala escura, uma lâmpada, uma luz forte, um buraquinho, e a imagem era refletida e invertida na tela do outro lado da sala. Como se fosse um projetor. Sim. Câmera escura. É uma forma de acelerar o processo de desenho? Se você acha que se Michelangelo, Leonardo da Vinci não tivesse projetor hoje, que projetasse a obra num teto, numa parede, eles não usariam... O Leonardo da Vinci, para fazer a Santa Ceia, ele pegava o desenho dele e projetava. Ele ia projetar. Ele não ia ficar 6 meses riscando aquele quadro. Ele não ia ficar 1 ano riscando o teto para depois vir com a tinta. Tecnologia, é usada para o bem. E a inteligência artificial, eu acho que ela tem que ser usada assim. Eu acho que os artistas têm que se especializar. Eu estudo inteligência artificial. Eu utilizo da maneira mais... que na minha concepção seja mais honesta possível. Sim. Então, assim, nesse mundo que imagens têm direitos autorais, que não sei o que, não sei o que lá, eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar você a se inspirar. Mas não ser a sua muleta pro resto da vida. Então, eu sempre expliquei assim, ó, tecnologia, os meus alunos falam, professor, você acha errado usar projetor? Eu falei, não. Se você já sabe desenhar, não. O que o projetor vai fazer para você? Ele vai te acelerar o processo que você demoraria 3 horas para fazer. Ele vai te acelerar em 15 minutos. Então você pega o desenho... Olha, isto não sabia. Pega o desenho que você fez, põe no computador, projeta na tela, desenhou. Mas... e se eu não sei desenhar? Aí você tá usando como muleta. Aí você tá enganando as pessoas. Aí depois a pessoa diz, eu fiz sem nada, sem essas... aí você tá sendo desonesto. Não está usando a tecnologia com honestidade. Para mim, a inteligência artificial serve como inspiração. Às vezes eu preciso... Uma pessoa fala assim, eu preciso de um cocar indígena que faz assim, assim, assim. Você vai procurar no Google, você não acha, você joga... na inteligência artificial, ele cria um cocar, não ficou perfeito, aí você arranca aquilo, mas aquilo me deu uma ideia. Aí eu vou acrescentar uma pena aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aquilo. Sim, te dá uma inspiração, ideias, entendeu? É para isso que tem que ser usado. Eu acho que o artista ele tem que aprender os prompts, trabalhar, mas com honestidade. Boa. E o artista não tem que ser enganar bom. De ser que a pessoa fez 100% aquilo lá sem usar. Entendi. E fora que tem muito artista que tá usando inteligência artificial e imprimindo na tela. Não tá nem pintando. Então, tá imprimindo aqui, pronto. É o que fiz. Aí também não dá, né? Então, assim, acho que toda a tecnologia tem que ser usada com sabedoria. Com certeza. E com limite. Minha gente... Aqui chegamos ao final aqui com o Jaime Trindade. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, Isane. Jaime, você tem algum recado para mandar?
Pessoal, me segue nas redes sociais, Instagram jaimetrindade.arte, TikTok jaimetrindade.arte, temudo, e no YouTube, tutoriais, quer aprender a pintar, quer ver um pouquinho do meu trabalho com rostos indígenas, @jaimetrindade no YouTube. É isso aí, minha gente. Tchau!